Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. No papo de hoje, vamos falar de fracasso. É isso mesmo, você não ouviu errado. Um dos maiores medos do ser humano acompanha também os empreendedores. Mas falhar pode fazer parte do processo de construção de um negócio de sucesso. Duvida? Então fica ligado porque nós vamos provar que é possível. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Resiliência. Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Sem dúvida, essa é uma capacidade da qual os empreendedores precisam e usam bastante. Mas será que basta ser resiliente? Quer dizer, aguentar a pancada e ir adiante? O fracasso só é válido quando tiramos alguma lição? Como aprender diante do insucesso e usar os erros como combustível para um novo desafio? Para responder a estas e outras perguntas, está com a gente o Flávio Steffens, sócio da Vaquinha. Bem-vindo ao Plano de Voo, Flávio. É uma honra te receber aqui. Oi, Alexandra, tudo bem? Vai ser um prazer muito grande fazer essa parceria de novo com o Sebrae, né? Poder falar de fracasso, já que eu falo com o pessoal há bastante tempo sobre esse assunto. Então vamos bater esse papo sobre fracasso, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Muito bem! E quem chega agora ao Plano de Voo para também falar sobre erros, acertos e lições é o Gustavo Moreira. O Gustavo é especialista em inovação do Sebrae RS. Bem-vindo, Gustavo! Olá, Lê, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui participando dos podcasts e principalmente agora junto com o Flávio, que é alguém que eu já conheço aí de longa data. A gente já fez alguns projetos junto e é sempre muito legal ouvi-lo e partilhar da experiência dele nesse tema tão relevante como o do empreendedorismo. Obrigado. E antes de começarmos o episódio desta semana, lembramos que, em função da pandemia, o Plano de Voo está sendo gravado totalmente de forma remota para a segurança de todos. Em 1879, Thomas Edison desenvolveu a primeira lâmpada incandescente comercializável. No entanto, foram milhares de tentativas até chegar a esse resultado. Essa história é célebre e ilustra o tanto de tentativas infrutíferas que podem preceder algo grandioso. Flávio, o site Vaquinha é um fenômeno e, durante a pandemia, ficou ainda mais claro isso. Mas você também somou algumas experiências, digamos assim, menos brilhantes, não é mesmo? Compartilha com a gente a tua história e com os ouvintes do Plano de Voo. Claro, Alexandre, com certeza. Na verdade, eu comecei a empreender em 2010, né? Foi o ano que eu decidi, eu sempre digo, né? O ano que a gente decide mudar o mundo, né? Quando a gente resolve empreender, é o ano que a gente vai mudar o mundo. Tu nunca quer empreender só para ganhar uns pila ali, um dinheirinho, tu quer mudar o mundo. E a gente lançou, naquela época eu comecei o meu próprio negócio, eu era o dono, né, da empresa, não tinha sócios, né? Eu contratei 2 pessoas para trabalharem comigo e a gente desenvolveu um projeto para um mercado que era muito promissor na época, que era o mercado da construção civil, que era um mercado que estava pujante, assim, ele realmente movimentava bilhões. E a gente lançou um produto que fazia todo sentido, que a ideia era efetivamente fazer as empresas poderem vender os imóveis pela internet. Que é uma coisa tão comum hoje, né? Mas que na época a gente achou que fazia todo sentido, porque ia aproveitar um mercado que estava no timing correto para fazer. A gente lançou o projeto, depois de mais ou menos um ano desenvolvendo ele, e aconteceu que absolutamente ninguém se interessou pelo projeto. Ninguém. Não teve uma pessoa, uma alma viva que se interessou pelo nosso projeto, e foi um fracasso completo. A gente pegou aquele projeto e jogou no lixo completo, né? Então, esse é o tipo de fracasso que eu costumo falar que é o fracasso catastrófico, né? Que é o que a gente diz para as pessoas não fazerem, que é aquele fracasso onde tu gastou todos os teus recursos, toda a tua motivação, todo o teu dinheiro, todo o teu tempo, e obviamente tu acaba aprendendo coisas, né? Mas são coisas que tu poderia ter aprendido de uma maneira muito mais rápida, muito mais barata. Então essa foi a minha grande experiência, assim, como fracasso, e que realmente abriu as portas para mim para começar a questionar, tá, mas peraí, me prometeram que se eu fizesse esse modelo, se eu seguisse esse planejamento aqui, como me falaram no livro tal, ouvi no vídeo tal, eu ia ter sucesso, né? Então eu comecei a entender um pouco mais, comecei a me aprofundar um pouco mais de que, não, na verdade, né, quando a gente trabalha com inovação, a gente sabe que a gente não vai encontrar o caminho certo, a gente vai ter que buscar, né? Não ter que explorar, tropeçar, bater numa parede, bater numa árvore, né? Até chegar um momento que efetivamente a gente vai conseguir encontrar o caminho certo. Então a inovação é isso, é a gente descobrir qual é o caminho que a gente tem que percorrer, e eu descobri isso da pior forma possível, né? Mas felizmente
realmente para mim foi um aprendizado muito grande, né? Gerou uma cicatriz, digamos, muito grande e me fez me preparar para não cometer os mesmos erros novamente. Eu sempre gosto de falar, né, que isso parece aquele papo meio de coach, né? De não, a gente tem que olhar, tem que aprender com os erros, mas efetivamente a gente aprendeu com os erros, porque naquela época, na minha empresa, a gente tinha um podcast também, a gente gravou um podcast falando exatamente dos erros que a gente cometeu naquele projeto anterior. Isso foi muito interessante, esse momento de compartilhar o fracasso foi muito interessante, que nos fez justamente a gente parar, a gente está aqui basicamente, publicamente assumindo que a gente não vai mais cometer esses erros e foi uma coisa que nos ajudou muito a depois lançar outros projetos e fracassar, mas fracassar de uma maneira mais rápida, mais barata, até que futuramente a gente conseguiu lançar um projeto que deu certo e posteriormente eu virei sócio do Vaquinha, graças a esse projeto que eu lancei posteriormente. Então, toda essa minha história, digamos, de sucesso que eu tive posteriormente, ela só foi possível graças aos fracassos que eu tive, né? Flávio, interessante, né, contar essa história dos fracassos, porque é uma coisa que a gente já tem conversado aqui, a gente já discutiu isso em outro podcast aqui do Plano de Voo, com a presença do Gustavo, né, Gustavo, sobre isso, sobre falhar. E eu tenho conversado com muitas pessoas, empreendedores. Há poucos dias a gente gravou também com a Camila Farani, né, uma grande empreendedora, e ela reforçou a importância, ela contou uma história do primeiro negócio dela e como foi a falha. E ela falou muito sobre a importância de nós, empreendedores, falarmos sobre o falhar. E que o falhar, ele é importante também para o negócio. Mas, Flávio, tu achas, assim, essa tua carreira e os colegas empreendedores, há um medo de falar sobre a falha, uma vergonha, como se você não pudesse mais ser um grande empreendedor porque você falhou alguma vez? Tu enxerga isso nos teus pares no mercado? Com certeza, Alexandre, isso é muito comum mesmo, né? As pessoas, elas têm esse receio, né? E tanto é que o fato de eu ter meio que assumido, né, esse fracasso, né? Enfim, ter falado um pouco sobre isso, efetivamente me abriu algumas portas. Posteriormente, eu descobri que nos Estados Unidos existia um evento chamado FailCon, que é um evento, eles chamavam Conferência do Fracasso, né? Então, eu e meu amigo, depois sócio no evento, o Rafael Chenin, a gente trouxe para o Brasil, a FailCon Brasil, em 2012, e foi muito interessante porque foi uma coisa que assim, mudou, as pessoas não... Como assim? Tiveram um evento onde as pessoas falam de fracasso, como assim? E foi muito legal porque a gente teve que buscar empreendedores dispostos a justamente falar sobre fracasso, falar sobre abrir como é que eles quebraram um negócio, como é que eles fizeram um projeto errado, né? Quais foram os erros que eles perderam dinheiro, tempo, recursos e tudo mais, justamente nesse sentido de que quando a gente compartilha o fracasso, né? Eu sempre falo assim, o fracasso ele é uma coisa que a gente consegue replicar. O sucesso a gente não consegue replicar, porque o sucesso depende de timing, de variáveis, de coisas que a gente nunca vai conseguir ser igual, né? Se a Alexandra chegar para mim e falar assim, Flávio, segue esses 10 passos para ter o sucesso. Porque foi assim que eu cheguei lá. E eu tentar seguir esses 10 passos, eu não vou conseguir chegar no mesmo caminho que tu. Agora, se eu falar assim, Alexandre, esses aqui são os 10 passos do fracasso. E tu seguir os 10 passos, tu vai chegar no mesmo lugar que tu vai fracassar, porque vai ser a mesma coisa. Porque é isso, o fracasso, geralmente, ele é muito comum entre as pessoas, né? Os empreendedores, se vocês forem ver, os maiores erros que a gente tem, eles são muito comuns, né? É a paixão pela ideia, é tu não lançar o teu projeto na hora correta, é o timing, assim, tu vai ter uma série de fracassos por não ter sócios, assim, são coisas que vai valer para um, vai valer para outro, mas eles são muito comuns. Então é muito importante a gente falar sobre o fracasso, para que as pessoas entendam que ele é muito comum e que a gente aumente a chance das pessoas delas terem o sucesso, né? Que eu sempre falo assim, o fato de a gente falar sobre o fracasso faz com que as pessoas aumentem a chance de os atalhos, né, para conseguir alcançar o sucesso. Então, se tu souber o que não fazer, vai ter muito mais chance de tu saber o que fazer posteriormente também. Você falou do seu sócio, o Chenin, que já foi entrevistado aqui no Plano de Voo e contou um pouco da história de vocês com a FailCon. Então, para lembrar, né, quem quiser escutar mais um pouquinho, pode voltar lá para os primeiros episódios. E coisa boa, nós estarmos falando 2 vezes deste assunto. Não é mesmo, Gustavo? É isso aí, exatamente. E dentro dessa linha, eu li a semana passada, e aí é uma falha minha não lembrar quem foi mas eu sei que era um empreendedor, investidor, mas me fugiu o nome, e aí é uma falha minha. E essa vai a pergunta para o Flávio, que ele citou esse empreendedor, investidor, influência, que você, quando tu vai empreender, tu falha muito mais do que tu acerta, segundo ele. E eu queria ouvir tua opinião, Flávio, é isso mesmo? E se sim, por que as empresas falham tanto no desenvolvimento dos seus negócios?
Isso é um problema muito sério, e realmente acontece, né? E as pessoas sempre falam, né? Esses dias eu vi uma frase que eu gostei muito, que eu achei muito interessante, que dizia assim: o professor ensina, o treinador treina e o empreendedor fracassa. E é justamente isso, assim, a gente quando vai empreender, né? E a natureza de um negócio, geralmente ela parte do princípio que tu vai tentar ser inovador de alguma forma, né? Ou mesmo tu vai abrir, sei lá, uma padaria, uma loja de roupas, tu vai tentar fazer alguma coisa diferente. E esse fato de fazer alguma coisa diferente já pode aumentar a tua chance de fracassar também, porque tu está arriscando, tu está tentando algo novo que teoricamente ninguém nunca tentou antes. Se a gente fala em projetos de tecnologia, projetos de criatividade, né, que envolvem um tipo de conteúdo mais cognitivo, assim, que a gente não vai efetivamente, né, gerar um produto, a gente vai gerar um serviço, alguma coisa desse tipo, tu vai ter que se diferenciar, e o fato de se diferenciar vai aumentar a tua chance de fracassar. Tu vai ter que percorrer caminhos que ninguém nunca percorreu e tu vai ter que descobrir eles de uma maneira sozinho, né? Tu não vai conseguir fazer da maneira correta, como, digamos, segue aquele livro lá, que é só ler aquele livro que tu vai fazer o caminho correto. Então, isso é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a fazer, né? E a gente, por natureza, né? Eu acho que era o Picasso que falava uma frase que toda criança nasce artista, mas quando a gente fica adulto, a gente vai perdendo, né, um pouco disso. Justamente por isso, a gente vai se moldando, né, a não arriscar, a gente vai perdendo o medo de arriscar, e quando a gente chega na fase adulta, a gente só quer a segurança, né? Eu só quero seguir pela segurança. Então, a gente perde um pouco a capacidade, inclusive, de ser inovador. Então, ser inovador, arriscar, é uma coisa que faz a gente ser um esforço muito grande. A gente não se prepara efetivamente para fracassar, né? Eu sempre digo assim, por mais que a gente lança um projeto, e hoje, assim, lá no Vaquinha mesmo, agora falando do Vaquinha mesmo, a gente lança vários projetos que são fracassados, né? E ainda assim, quando a gente vai discutir o projeto, a gente está super apaixonado. Não, que a gente vai ter, sei lá, 20 mil assinaturas, a gente vai girar não sei quantos mil reais aqui nesse projeto. E tu coloca o projeto, ele jura, sei lá, uma fração disso. E tu, mas o que aconteceu? Tu não está acostumado, porque, sabe, por mais que a gente tente, por exemplo, não se apaixonar pela ideia, que para mim é um dos principais erros que a gente tem como empreendedor, é muito difícil, né? Porque tu quer que ela dê certo, quer que ela dê certo. Mas por isso que eu digo assim, esse paradigma que a gente tem que quebrar, né, de saber que o fracasso ele faz parte do processo de inovar, ele é muito importante, porque a partir do momento que isso acontece, se a gente fracassar, a gente sabe que não, beleza, faz parte do negócio, ou eu vou tomar as medidas necessárias, né, vou gerir o meu risco, digamos assim, de fazer o meu negócio acontecer de uma maneira diferente. Em vez de eu ficar um ano desenvolvendo aquele meu projeto lá que deu errado, eu vou tentar desenvolver ele em 2 semanas e vamos ver o que acontece, vamos ver o que o mercado me diz. E esse ciclo, né, de aprendizado, né, de falhas e aprendizados de maneira constante, é que vai me fazer chegar a alguma conclusão e vai me antecipar uma série de problemas que eu ia aprender lá no final, se eu elaborasse um plano perfeito e seguisse esse plano de uma maneira racional, de uma maneira apaixonada, na verdade. Muito bom, muito bom. E puxando esse gancho, Flávio, eu queria fazer uma pergunta bem prática, assim, tá? A gente está falando de falhas num sentido mais amplo, e a minha pergunta no sentido, onde é que tu acredita que estão as maiores falhas dos empresários, tá? Assim, bem prático, e, consequentemente, a necessidade de maior atenção por parte deles, na tua visão? Eu acho, tá? Eu há bastante tempo eu venho fazendo uma mentoria com startups, né? Eu tenho uma parceria com o pessoal do Tecnopuc lá, então sempre que tem um Startup Garagem, eu pego aquele pessoal que está começando o projeto, né? Que está com uma ideia de prototipar e quero ver como é que isso pode virar um produto. Essa minha palestra que eu dou, né? Eu geralmente dou essa palestra para empreendedores, para empresas, inclusive, é muito legal, contando essa minha história e falando sobre fracasso, e acaba sendo um momento muito legal que as pessoas nunca estão esperando, né? Para uma palestra de fracasso. É sempre um choque para as pessoas, o pessoal adora, o pessoal não fala, sempre fala, é muito legal, nunca tinha ouvido alguém falar tão abertamente de fracasso, isso é muito legal. Mas assim, eu acho que, eu já mencionei esse erro aqui, mas eu acho que o principal erro de todos, disparado, assim, ele é um erro que basicamente desencadeia todos os outros, é justamente essa paixão pela ideia, né? Eu sempre digo assim, não tem nada de errado tu ser apaixonado pela ideia, porque assim, tu vai lançar um produto, né? Tu quer que ele dê certo, mas eu tento, na minha palestra, inclusive, eu sempre falo assim, que a gente tem que tentar diferenciar a ideia de ser uma pessoa entusiasmada e uma pessoa apaixonada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa entusiasmada, ela tem o brilho no olho, ela tem aquela coisa de, o projeto vai ser incrível, vai dar certo, mas ela vai trabalhar com métricas, ela vai trabalhar com fracasso e aprendizado, vai trabalhar com experimentos, e se as coisas derem errado, ela vai conseguir parar, não era um projeto muito bom, vou tentar de outro jeito. Mas uma pessoa apaixonada pela ideia, uma pessoa que ela traz a emoção, ela vai ser aquela pessoa que ela nunca vai aceitar que a coisa vai dar errado, ela vai dizer assim que, não, isso vai dar certo. Ela pensa muito nas crenças dela
nas crenças que ela tem e não nos fatos que ela tem, né? Então, se o fato está ali dizendo assim, aquele número está dizendo assim, olha, esse projeto não vai dar certo, esse projeto não vai dar certo, mas eu estou tão apaixonado que eu vou dizer assim, não, vai dar certo porque eu acredito que vai dar certo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E aí tu não larga, né? Eu sempre brinco, né? Tu acaba sendo um membro daquela banda do Titanic que vai afundar com o navio, porque tu tá lá tocando pro pessoal, mas tu, né? Não, eu estou tão apaixonado por esse projeto, mesmo que ele vai afundar, eu vou morrer junto com ele. E isso que acontece, efetivamente, tu gasta muito mais dinheiro, muito mais recursos por causa dessa atitude, né? De ser extremamente apaixonado pelo projeto. Então isso assim, não importa se tu tem uma loja de roupas, não importa se tu tem uma padaria, não importa se tu tem uma empresa de software, se tu faz uma consultoria, se tu tá apaixonado pela tua ideia, tu vai ter uma chance muito grande de fracassar, né? A tendência é que tu fracasse em algum momento, mas que tu não vai conseguir saber lidar com esse fracasso. Isso eu acho que é o principal erro que os empreendedores acabam cometendo. Esse é um tema, né, Gustavo, que ele roda e ele cai aqui no nosso plano de voo, né, que é essa não se apaixonar cegamente pelo seu negócio e sim resolver o problema do nosso cliente. É tão maravilhoso isso. E, Gustavo, pegando o gancho aqui, né, do que a gente está conversando, todos os dias vocês recebem e têm contato com muitos empreendedores pequenos, né, do que o Sebrae atende. E tu percebes que os empreendedores, eles têm também mesmo os pequenos, muito medo de errar, de falhar no seu negócio? Como é que você vê essas pessoas, os empreendedores que chegam no Sebrae, buscando ajuda, assim? Esse é um temor do pequeno, do bem pequenininho também? Eu penso que é bem numa linha do que o Flávio falou. Eu acho que isso ele tem mérito dentro dessa iniciativa que eu participei junto com eles da Failcon. Acho que há tempos atrás, alguns anos atrás, era meio tabu os caras admitirem as falhas. E agora eu vejo que o pessoal enxerga com melhores olhos, assim, com bons olhos, a questão da falha e entender que isso faz parte de um processo. E como eu trabalho na área de inovação, eu tenho uma questão muito próxima, assim, que inovar é falhar. A gente fala muito para eles isso. Mas que tu faça isso rápido e barato. E aí tu trabalhar em conceito aí de prototipagem, de validação do problema, que é um pouquinho que vocês falaram há pouco agora, segundos atrás. Pô, para que tu se apaixonar pelo problema e não pela solução? E aí fazer essa validação do problema e entender que daqui a pouco, se isso não é um problema, cara, nem segue em frente. O que acontece? Acontece cada vez menos, mas ainda acontecia nos projetos alguns anos atrás. O pessoal recebia recurso, por exemplo, de um projeto aqui para o Sebrae, desenvolvia todo o projeto, produto principalmente, ou uma melhoria de processo, e lá no final ele via que não tinha fit com o mercado. E aí falhava, gastou tempo, gastou dinheiro, e a gente tem feito um trabalho de sensibilização, de catequização, vamos dizer assim, para efetivamente acontecer o seguinte, cara, se for para falhar, que falhe rápido. Quem não vai falhar, que tu faça isso rápido e barato, sem dispêndio de custo, sem HH, sem o mínimo de estresse possível, né? Mas eu penso que as pessoas, os empreendedores, estão cada vez mais conscientes e atentos à questão da falha e vendo como algo natural dentro do seu negócio. Espero que esse segundo episódio que estamos falando aqui no Plano de Voo sobre falhas, que também ajude os empreendedores e novos empreendedores que estão surgindo no mercado a entender que a falha faz parte do processo e às vezes é parte do crescimento. Eu acho que é isso aí, faz parte do processo e tem que saber que é isso. Tá melhorando, isso é uma cultura ainda, acho que muito americana, né? O Flávio sabe até melhor que eu nisso, que tá mais expert, mas eu vejo que o americano, e eu já ouvi um investidor falando que ele não investe numa empresa que pelo menos, ou no empreendedor que não tenha falhado pelo menos uma vez, né? Então, é uma cultura mais americana, mas aqui está crescendo e eu acho importante tu não ter essa, vamos dizer assim, não sei se é a melhor palavra, mas essa vergonha de dizer que tu falhou, né, em algum momento. Flávio aqui é um exemplo claro de alguém que fracassou e que agora conseguiu êxito aí nos seus negócios. E, Flávio, falando em erros e falar, expor, tem data aí para a próxima edição da Failcon? Já podemos botar na nossa agenda? Sabe que é engraçado que a Failcon, ela quase foi um fracasso também, né? Ela foi um projeto que quase foi um fracasso, porque eu e o Rafael, a gente não tinha experiência nenhuma em evento, nenhuma. A primeira ideia que a gente teve da Failcon ia ser uma coisa, assim, completamente maluca, assim, a gente botar numa sala de aula um pessoal, ia ficar uma coisa, assim, muito tosca, que o pessoal ia falar mal, assim, da gente, né? A gente teve sorte que, assim, muitas pessoas se apaixonaram pela ideia e acabaram nos ajudando, né, a viabilizar o negócio, e posteriormente o Sebrae acabou nos convidando para a Feira do Empreendedor, então foi o primeiro momento que a gente conseguiu trazer, inclusive, a criadora do evento dos Estados Unidos para o Brasil, e foi muito legal a gente poder ter essa visão dela, uma pessoa do Vale Feliz falando sobre o fracasso, de como é que é o fracasso lá atrás. E o Gustavo falou uma coisa muito interessante,
né, dessa coisa do americano, né, do Vale do Silício, e uma coisa que eu notei, assim, eu pesquisei bastante sobre, é só o Brasil que tem essa coisa do fracasso, né, eu comecei a olhar que, na verdade, não, o mundo todo tem isso, na Europa é assim, na Austrália é assim, as pessoas também debatem o fracasso, é uma coisa assim, sabe, meio tabu, eu achei que era uma coisa muito da cultura latina, não, isso aqui parece muito da cultura latina, né, essa coisa a gente ter vergonha de fracassar, não, é uma coisa do mundo todo, e só naquela ilha lá de inovação do Vale do Silício que realmente eles estão muito na frente, assim, tanto é que o evento da Fiocom, ele não acontece mais nos Estados Unidos, porque, tipo, já virou uma coisa tão comum que as pessoas, ninguém mais quer falar do seu fracasso aqui, chega, ele já parou de existir lá fora há bastante tempo. E no Brasil, a gente está pensando a gente sempre está querendo fazer uma edição, né, obviamente a pandemia acabou ferrando, né, com boa parte desse nossa ideia de botar o projeto no ar, né, mas a gente quer voltar com o evento, porque é uma discussão legal, uma coisa que as pessoas gostam de falar, e hoje eu acho que está um pouquinho mais aberto, assim, de tu conseguir alguns empreendedores para falar, e isso era um outro problema que a gente tinha, né, eu lembro até hoje, na primeira edição a gente convidou 6 pessoas, né, com muito esforço, assim, porque ninguém queria falar de fracasso, e dessas 6 pessoas só 3 ou 4 falaram de fracasso, as outras, tipo, falaram de outras coisas que não eram nada a ver com fracasso, a gente ficava se olhando assim, o que o cara tá fazendo ali, sabe, o que tá acabando com o nosso evento, porque as pessoas não sabem, né, como assim me expor, né, como assim ser transparente, como assim mostrar que eu não sou um herói, né, tipo, se eu tô aqui, eu sou um empreendedor de sucesso, eu sou um herói, eu quero que as pessoas vejam minha história, mas é muito interessante ver, assim, outras pessoas abrindo, né, essa caixa preta, né, do que é o fracasso e eles contando a história, né, eu lembro do colega do Rafael Chenin lá, olhando para o Oppenheimer lá na PUC, ele contando de como é que ele gastou R$1 milhão com o projeto do Second Life, lembra do Second Life, né, então eles desenvolveram um projeto para o Second Life e foi assim, um dos cases mais divertidos que a gente ouviu, porque ele falou abertamente, não, a gente realmente, a curva lá de Gartner lá estava dizendo que era o futuro, a gente foi lá e investiu o dinheiro e não era o futuro aquele negócio, então assim, coisas, né, que ele foi pelos fatos, não, esse aqui é o fato, não, tá ali dizendo, a tendência é essa, mas talvez o mercado, né, se ele pudesse olhar um pouquinho mais, o mercado estava mostrando que não, talvez não vai ser isso aqui. O Gustavo ele falou uma outra coisa muito interessante, né, sobre essa coisa do market fit, né, das empresas lançarem projetos para um mercado que não existe, né, e que foi o que eu acabei fazendo, né, eu lancei um negócio para o mercado que não queria aquilo, e tem umas 2 frases que eu gosto, na verdade, como se fosse uma frase só, mas que eu gosto muito de usar na minha palestra, que é: todo problema tem uma solução, mas nem toda solução tem um problema. E a gente, quando é empreendedor, né, o que a gente costuma fazer? A gente pensa sempre na solução, em primeiro lugar, sempre é o aplicativo, sempre é uma loja temática, sempre é um e-commerce, para depois a gente gastar dinheiro, desenvolver a solução e descobrir que ela não resolve o problema de ninguém. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é o quê? Se debruçar sobre o problema, entender qual é o problema, quais são as nuances desse problema, qual é o impacto que ele tem, quanto custa esse problema, como é que essa pessoa resolve esse problema hoje em dia, e quando tu entende bem qual é o problema que tu quer solucionar, tu não vai ter uma, mas tu vai ter várias soluções possíveis, né? Porque daí tu vai testar a primeira, não, deu errado, beleza, vou tentar a segunda, deu errado, beleza, vou tentar a terceira, deu errado, beleza. E tu vai testando várias soluções pequenas, e eu sempre brinco, né? A solução às vezes pode ser um grupo no WhatsApp, pode ser um grupo no Facebook, uma coisa muito barata e muito fácil de fazer, que tu vai testar, vai botar uma galera ali, vai ver o pessoal interagindo e vai aprender alguma coisa. Se der errado, tu vai aprender alguma coisa e tu vai tentar novamente de uma maneira mais inteligente, até chegar ao ponto que ou tu vai ver que essa ideia não vale a pena, ou tu vai chegar numa solução bem plausível para lançar um projeto para resolver aquele problema. Flávio, eu queria entender um pouco como é que foi teu processo em relação à gestão do erro, assim, porque a gente tem comentado que muitas empresas falham, mas também muitos não aprendem com os erros. Queria entender um pouquinho como é que tu trabalha essa questão da gestão do erro, como é que tu aprendeu e cresceu aí com as tuas falhas no teu caminho empreendedor. Eu sou uma pessoa bem prática nesse ponto, Gustavo, e eu sempre sou assim, sabe, não, eu usei o livro tal, não, eu falo de uma maneira bem prática mesmo, assim, que para mim foi na marra, né, digamos assim. Então, assim, eu quando eu fracassei, né, a primeira coisa, assim, tu entra, no meu caso, né, que foi um fracasso catastrófico, né, bom, eu entrei em depressão, né, foi aquela coisa assim, meu projeto deu errado, eu não sirvo para isso, né, bem aquela síndrome do fracassado, digamos assim, né, que tem uma pessoa que tu vai pro chão, né, tu perde o chão, né, tu acha que as coisas iam dar certo e não dão, tu acha que tu não é mais capaz, né, todos esses problemas que acabam gerando, né, um fracasso como esse, né, como foi o meu caso, ele acabou aparecendo. Mas a partir do momento que eu realmente decidi, cara, não,
não é possível que eu tenha cometido esses erros. Né? Eu comecei a analisar, olhar para trás, assim, fazer uma retrospectiva, né? E tem várias técnicas que tu pode utilizar de retrospectiva mesmo, né? Então, na internet mesmo, vocês buscarem por reunião de retrospectiva, vão ter várias técnicas para vocês usarem. Mas eu simplesmente, peguei minha equipe, a gente foi para o quadro branco, pessoal, vamos pensar o que a gente fez de errado nesse projeto. A gente começou a levantar um monte de coisa. Isso aqui, bom, a gente começou a discutir, isso aqui eu acho que é interessante, isso aqui a gente não, isso aqui a gente aprendeu que não podemos fazer desse jeito mais. E eu comecei a ver, né, entender o que eu tinha cometido de errado, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, para entender, assim, o que as outras empresas fizeram. E aí que eu comecei a notar, assim, que outras empresas cometiam o mesmo erro que eu cometia também. E é por isso que eu falo, né, essa palestra que eu faço, ou mesmo a FEUCOM, ou mesmo qualquer palestra ou material que fale sobre fracasso, é muito importante a gente saber os erros comuns que as empresas cometem, porque eles são cometidos de maneiras frequentes, as pessoas repetem o erro várias vezes. E, infelizmente, né, como não é uma ciência exata, né, e tu precisa aplicar o teu contexto, muitas vezes as pessoas elas precisam vivenciar esse erro, elas precisam entender e sentir na pele, né, a dor de fracassar, de perder dinheiro e tudo mais, e só daí o que a gente fala, né, que daí sim, é um modelo que a gente fala que, por exemplo, o Design Thinking, os métodos ágeis, né, o Lean Startup, todos esses modelos novos que surgiram de empreendedorismo, de geração de negócios, de geração de produtos, todos eles são baseados em quê? Na ideia de tu fracassar rápido e aprender rápido e fazer uma melhoria contínua, né? O que a gente está fazendo, na verdade, não é uma tendência do futuro. Na verdade, o que a gente está fazendo é simplesmente importar esse modelo do método científico, né? Que o método científico ele diz o quê? A gente tem que experimentar, fracassar, aprender de novo, gerar uma hipótese, fracassar, aprender, e assim, esse ciclo vai rodando quantas vezes forem necessárias até a gente ter um resultado final, né? Vamos lá, a gente está, hoje, né, quando a gente está gravando isso, a gente está vivendo aí esse processo da pandemia, né? Como é que a gente pode imaginar que o pessoal lá da Pfizer lançou uma vacina em tempo recorde? Foi um processo de muitos testes, muito fracasso, e aprendendo, não, desse jeito não dá, vamos tentar desse jeito, até que chegou um momento que eles chegaram na solução mais correta. E a partir dessa solução mais correta, eles vão melhorar também ela, vão tentar de novo. Então, assim, é como se fosse uma árvore de decisões que tu vai tentando, deu errado aqui, tu volta para trás, tenta outro caminho, deu errado, volta para cá, deu errado. E assim que a gente acaba trabalhando nesse modelo. Então, assim, como é que eu fiz foi simplesmente ir para o quadro branco, listar todas as coisas que a gente tinha feito no projeto e começar a analisar. Bom, isso aqui realmente, não, isso aqui foi errado, né? E quando tu começa a olhar para trás, tu nota, né? Tu consegue olhar os erros que tu cometeu. Claro que no momento é difícil, no momento tu tá vivendo a emoção, tu tomou aquela decisão, segue adiante. Mas quando tu olha para trás em retrospectiva, tu consegue enxergar, isso aqui realmente, esse erro eu cometi porque foi graças a esse erro que eu fui para essa decisão aqui que deu errado. Então, tudo isso me ajudou muito, muito mesmo a não cometer os meus erros, né, e entender e absorver muito esse aprendizado, né, que eu acabei tendo. Então isso é uma coisa que os empreendedores precisam ter muito em mente, né, e uma das formas que a gente fala de errar rápido e aprender rápido é simplesmente tu botar métricas no teu projeto, né, isso é super importante, tu precisa ter uma linha média para tu saber se tu tá acima ou abaixo, né, tipo, vamos dar um exemplo muito simples, tu faz um experimento onde tu vai lançar tu quer lançar uma página, tem um projeto na internet, tu vai lançar uma landing page, né, que é uma página de captura de interesse das pessoas, onde as pessoas, se elas tiverem interesse, elas vão colocar o e-mail delas lá. Pô, legal. E tu vai definir o seguinte, eu vou lançar isso aqui, vou divulgar ela para alguns amigos, vou fazer alguns anúncios nisso aqui, e eu quero então que, em um mês eu tenha 30 pessoas colocando e-mail aqui. Bom, tu definiu uma métrica super simples, mas é uma métrica para tu saber se tu está no caminho certo ou não. Daí, depois de um mês, tu vai olhar, tive, 30 pessoas, 50 pessoas. Bom, legal, então temos um sinal positivo aqui para isso. Vamos agora melhorar esse experimento para tentar ir de uma outra forma e ver se a gente consegue bater essa meta. Deu errado, teve 15 pessoas assinaram, ninguém assinou. Bom, vamos ver como é que a gente pode mudar esse experimento e tentar ele de uma outra forma. Vamos reduzir o texto, vamos aumentar o texto, vamos botar uma imagem aqui, vamos fazer uma chamada mais importante, vamos fazer um anúncio diferente. São vários testes que a gente vai fazer, e isso só vai ser possível da gente mensurar com métricas, né? Então, esse conceito de experimentar rápido, aprender rápido, né, e fracassar rápido, parte muito desse princípio de que a gente tem que ter métricas envolvidas para a gente poder saber se a gente está no caminho certo. Não tem mistério, assim, não é uma técnica que a gente tem que seguir, tem várias técnicas, mas efetivamente a melhor forma de a gente aprender com os erros é literalmente ir para o quadro branco, listar, ou pegar uma folha de papel, listar os erros que a gente cometeu e trabalhar em retrospectiva e isso aqui realmente foi onde eu cometi o erro, nunca mais vou cometer isso aqui. A gente consegue introduzir isso na nossa mente de uma maneira muito mais forte quando a gente consegue ver ele, né, ver o impacto que ele causou na nossa vida.
E às vezes tu tá falando aqui, né, em um quadro branco, um papel. Você citou uma solução, às vezes, que tá no grupo do Whats, né? E às vezes a gente vê o empresário no desejo de dar certo a sua empresa, né? Que eu acho que esse é o que todos os empresários esperam quando abrem um negócio que dê certo. Mas a gente vê muito, escuta muito. Às vezes a gente vai em busca, eu falo por mim mesmo como uma empreendedora, que às vezes eu vou em busca de uma solução tão complicada, cara, complexa, que envolve um monte de gente, e às vezes a gente deixa de observar que a solução está do lado, que é o grupo do Whats, que é praticamente de graça, que é fazer uma lista de transmissão. Então, né, o Gustavo, especialista em inovação, nem sempre a saída para o negócio está somente em dinheiro, né? A gente tem hoje métricas que a gente mede com ferramentas de graça, então a gente também tem que olhar um pouquinho mais para o que está mais perto, né, da gente, que nem sempre é dinheiro para inovação, né? Eles não são sinônimos. Não, acho que é bem isso aí, Ale. Tu pontuou bem. Acredito também que não é questão de grana, acho que é muita criatividade, ter boas conexões. Eu acho importante uma boa equipe, daqui a pouco uma parceria legal com uma universidade ou com uma outra empresa. A questão de uma equipe multifacetada, às vezes é muito importante, alguém com conhecimento de negócios, outro com conhecimento técnico. Então, vejo que o recurso é importante sim, mas não é só por isso. Tá? Passando para os nossos projetos, para os nossos editais de subvenção, por exemplo. Não é difícil captar recursos, difícil é tu escrever bons projetos. Então, a gente tem muito projeto que a gente recebe ruim, não por ser um projeto com uma tecnologia ruim ou com uma ideia ruim, mas sim por ser mal escrito. Então, eu penso muito isso, que não é só dinheiro, e sim, daqui a pouco, como tu estrutura teu modelo de negócios, tudo isso que um pouco já o Flávio já falou, ter uma visão clara do cliente, fazer a validação do problema, validação da solução, metodologia de trabalho, quais são os canais de comunicação, pensar bem o teu modelo de negócio. Acho que tem outros fatores também tão importantes como dinheiro, e não é só realmente a grana que vai fazer o teu negócio decolar ou não. A gente viu vários exemplos aí de empresas que captaram recursos milionários aí, não foram para lugar nenhum, né? Eu acho que o Gustavo falou uma coisa que é muito interessante, né? Dessa ideia da equipe multidisciplinar. Tem um conceito que vem muito da tecnologia, mas que eu acho que pode ser aplicado em qualquer negócio, porque isso é um conceito mais de criatividade e inovação, que é o conceito dos esquadrões, né? Que eles chamam agora squads. O que é um squad, na verdade? É basicamente tu criar um grupo de trabalho, que vai ser temporário, né? Um grupo de, sei lá, um trabalho durante 2 semanas, onde tu vai botar pessoas de áreas diferentes. Tu vai botar uma pessoa do atendimento, uma pessoa do marketing, uma pessoa do comercial, uma pessoa do desenvolvimento, uma pessoa criativa, sei lá, vai criar uma equipe multidisciplinar e tu vai dar um problema para eles. Vai dizer assim, precisamos aumentar em 5% a venda pela internet, por exemplo. E o grupo vai ter 2 semanas para propor uma ideia, tentar jogar uma ideia, testar essa ideia e trazer alguma métrica. Se vai dar certo, poxa, que legal, deu certo. Se deu errado, bom, beleza, vamos ver o que a gente aprendeu, vamos ver como é que a gente pode melhorar esse processo da próxima vez, ou podemos tentar de uma outra forma. Mas o bacana é que tu traz pessoas de áreas diferentes, com contextos diferentes, com visões diferentes, tu não fica viciado, né? Tu não vai lançar uma solução viciada que vai ser um aplicativo. Não, às vezes nem precisa ser um aplicativo, pode ser uma outra coisa rapidinho que tu vai lançar. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que aconteceu com a gente lá no Vaquinha recentemente, né? Por muito tempo, assim, a gente lançava projetos, né? Um projeto que a gente lançou que foi um fracasso completo, assim, há uns 2, 3 anos atrás, foi um projeto de Natal, assim, que a gente lançou. E a gente, não, porque vai ser um projeto de Natal, vai ser incrível. Imagina, as pessoas no Natal vão estar super dispostas a doar e tudo mais. E a gente fez uma página, fizemos toda praticamente a gente desenvolveu uma nova site do Vaquinha focado em Natal, assim. Então foi muito custoso, muito demorado. A gente investiu em marketing, a gente lançou e foi um fracasso completo. A gente pagou para um programa de rádio aqui de Porto Alegre super famoso para eles também, né, falarem sobre o projeto de Natal e tal, e os próprios apresentadores fizeram Vaquinha e foi um fracasso completo, né? Tipo, não pagou em nada, assim, o que a gente fez, não pagou em nada. E a gente começou a olhar assim, não, o que a gente fez de errado, né, pessoal? Primeiro, assim, o que a gente fez? A gente elaborou o projeto completo, a gente começou a desenvolver o projeto como se ele realmente fosse dar certo. E o que a gente deveria ter feito? Vamos fazer um teste primeiro, vamos lançar uma versão pequenininha desse projeto aqui, vamos fazer assim, em vez de a gente lançar, já que vai ser de Natal, vamos pegar agora o Dia das Crianças, né, que é uma data meio parecida, e vamos lançar uma versão pequenininha desse projeto e vamos ver o que acontece. Então, assim, em vez de atender o Brasil inteiro, vamos atender uma cidade, ou vamos atender só um lugar e vamos ver se a gente consegue as pessoas que vão fazer isso, vamos ver se a gente consegue divulgar, como é que as pessoas vão reagir. E a gente
já teria visto isso, se teria sido um projeto de sucesso ou não, né? Então a gente teria aprendido de uma maneira muito mais rápida, muito mais barata e sem toda a frustração que vem, né? Quando tu faz todo um projeto, gasta todo o recurso, todo o dinheiro e descobre que acabou dando errado. Então, a gente consegue fazer uma série de coisas, né? Eu falei, a Alexandre também comentou da ideia do grupo do WhatsApp, né? Pô, tem muita gente que hoje está ganhando dinheiro com grupo, vendendo conhecimento no WhatsApp, por newsletter, né? Por e-mail. Então, assim, as pessoas estão inovando, elas estão gastando muito pouco recurso e podendo vender um negócio que é um ativo que todo mundo tem, que é conhecimento, e ganhando dinheiro com isso. Então, a gente tem que, às vezes, quebrar um pouco essa barreira de que tem que ter tecnologia, tem que ter tecnologia. A tecnologia, na verdade, ela serve para escalar o teu negócio, não como o primeiro passo, né, que tu tem que fazer o teu negócio. Isso é super importante das pessoas entenderem, né? Não é o aplicativo que vai ser o novo Uber. Não. Vamos pegar o caso, né? Um empreendedor que é super conhecido no Brasil, que é o Thales Gomes, né? Quando ele criou a Easy Taxi, vocês forem ver as palestras dele falando como ele criou a Easy Taxi, foi isso. O negócio era extremamente manual, extremamente manual. Ele simulava que tinha uma tecnologia por trás, onde as pessoas botavam lá, estou na rua tal, com a camiseta tal, daí ele recebia num formulário, ele pegava, ligava manualmente para um taxista, o taxista ia lá buscar ele para o cara. Então, assim, era totalmente manual. Ele não desenvolveu já o aplicativo que tem geolocalização e tudo mais. Ele estava o quê? Validando a ideia dele, validando as hipóteses dele da maneira mais barata possível. E assim ele foi escalando aos poucos, botando tecnologia aqui, botando tecnologia ali, e assim ele acabou fazendo o negócio dar certo. Então, quando eu falo de escala, né, a gente fala muito de startup. Startup é tu ter escala, né? Mas tu só vai pensar em tecnologia quando efetivamente tu precisar da tecnologia, e não botar ela na frente e sair gastando e gastando muito dinheiro e tempo da tua vida para depois descobrir que o negócio não funciona como tu imaginava. Flávio, como é que a gente trabalha com a frustração de um negócio que falhou? Porque normalmente quando a gente está iniciando um negócio, tem muito amor envolvido, tem paixão, às vezes tem toda a grana que a pessoa juntou na vida e tudo mais. Como que a gente trata essa frustração para não transformar a falha em algo terrível e que derruba isso? De novo, eu trago um episódio que a gente gravou com a Camila Farani, que ela fez um comentário que eu achei muito interessante, que ela falou que ela só investe, ela gosta de investir em pessoas e empresas que têm uma certa resistência à frustração, que não entra em desespero ou joga tudo para cima na primeira falha. Como é que você trata essa frustração de errar, de falhar? E o que você diria para os nossos ouvintes que estão acompanhando o Plano de Voo e que já falharam ou podem falhar? Eu acho que não tem mágica mesmo, Alexandre, assim, de verdade. Primeiro, assim, por mais que a gente falhe, né, tem uma frase que eu gosto sempre de falar, né, pô, você só não vai inovar se aceitar fracassar, né, isso é certo, né, se a gente vai tentar escolher um caminho que ninguém nunca seguiu, a chance de fracasso é muito grande. A gente vai ter que explorar esse caminho, né, desbravar esse caminho, e a chance de fracasso é muito grande. Mas o primeiro fracasso, ele vai vir, né, e obviamente ele vai doer, porque é uma frustração, eu me frustrei, né, até hoje, assim, quando um projeto não dá certo, eu não vou dizer assim que, não, beleza, né, é uma coisa que não é legal, né? Porque tu tem uma esperança, tu tem uma expectativa, mas o que tu tem que fazer é controlar tuas expectativas, né? E é por isso que é muito importante a gente aprender a fracassar rápido, a fracassar de uma maneira barata, porque quando a gente faz isso, a gente vai ter uma frustração um pouco menor, né? Tu não vai ser gastando um ano da tua vida, não vai ser gastando milhares de reais naquele projeto. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar. Uma frase de um empreendedor serial, que é o Jack Butcher, que ele fala, que na verdade é um parágrafozinho, eu vou ler para vocês aqui, eu abri aqui ela justamente para ler para vocês, que eu acho que ela resume muito bem isso, né? Que ele diz o seguinte: quanto mais você executa, mais você falha. Quanto mais você falha, menos você se importa. Quanto menos você se importa, mais você executa. Eu acho genial essa frase, é genial porque é justamente isso. Quando a gente assume que o fracasso ele faz parte do nosso processo, tu vai executar e tu vai fracassar e beleza, tu nem tá mais dando bola para aquilo, entendeu? Isso que a Camila falou, assim, é justamente isso. A empresa ela já tá tão acostumada que os projetos podem dar errado e vão dar errado e isso vai gerar um aprendizado que tá tranquilo, beleza, a gente vai tentar de novo, vamos levantar a cabeça, não é tipo, deu tudo errado, que droga, somos grandes fracassados. Isso tem que ser assim, na primeira vez, no primeiro momento que a gente perdeu aí, esse momento de, perdi. Então a gente precisa, obviamente, né, passar esse primeiro momento do fracasso, né, quebrar essa primeira barreira do fracasso e vai ser dolorida, infelizmente, né? Mas a partir do momento que tu fracassa a primeira vez, tu entende que isso faz parte do processo, né? Como o próprio Jack Butcher falou, tu vai menos se importar com isso. E o fato de tu menos se importar, tu mais vai executar, tu mais vai continuar experimentando, tu mais vai tentar arriscando, vai inovar.
E eu acho que esse é o grande diferencial, por exemplo, que faz com que pessoas sejam extremamente empreendedoras, né? Que vão lá, empreendedores seriais, que vão testar vários negócios, metade vai fracassar, mas está tudo bem, eu vou tentar de novo. E aquelas pessoas que têm aquele receio, né, de não tentar. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que diz que a dúvida mata mais uma ideia do que o fracasso. E é justamente isso, né? Aquela dúvida de tirar a ideia do papel, mas se der tudo errado, meu Deus, mas se der tudo, mas e se não acontecer? Então tu acaba matando muito mais essa ideia, que às vezes pode ser uma ideia muito ruim, né? E o importante de pegar uma ideia ruim, botá-la no mercado e ver que ela fracassar, qual é a importância disso? É tu simplesmente botá-la de lado. Bom, essa ideia aqui é muito ruim, vou tentar uma nova agora, com os aprendizados que eu tive com essa aqui. Então é muito importante a gente perder um pouco, né, esse receio de fracassar, arriscar, e saber que se fracassar, o processo é esse, realmente faz parte do negócio, e é assim que a gente vai ser resiliente, é assim que a gente vai aprender, é assim que a gente vai melhorar cada vez mais os nossos processos. Cara, eu gostei muito do caminho que foi a nossa conversa, foi andando, assim, falando de validação de problema, validação de solução, trabalhar protótipo, falhar rápido e barato, que é algo que eu acredito muito quando a gente vai desenvolver aí novos projetos, novos negócios. Deu dicas bem legais, mas eu tô tentando me colocar no lugar do ouvinte aqui, do empreendedor que está ouvindo nosso podcast. Ele pensando, gostei, legal o que eles estão falando, mas por onde eu começo? Tá? Como é que eu faço? E dentro disso, o que tu indica, assim, de repente, de livros, de metodologias, de ferramentas? Eu acho que é legal, assim, para ter um norte por onde começar. Porque o tema é relevante, é interessante, mas muitos daqui a pouco não vão saber nem por onde começar. E eu acredito que as tuas dicas sejam bem interessantes para dar esse start para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Beleza, eu acho que a primeira dica é tira a tua ideia do papel. Tenta. A primeira dica é essa. Tem uma ideia? Vai lá e arrisca. Tenta, vê o que acontece. Né? Tenta, assim, pensa assim, tu tem aquela ideia, tá, legal. A minha ideia é criar uma nova, mudar o mundo, revolucionar o mercado, legal. Tá, mas o que tu pode fazer para revolucionar o teu condomínio, por exemplo? Vamos começar com o teu condomínio com uma coisa bem pequena e controlada. Tua família, né? Um grupo pequeno. Posso fazer isso aqui. Vai lá e tenta. Não tenta já na tua ideia como uma ideia final, assim. Então, tira a ideia do papel de uma maneira super barata, de uma maneira rápida, vê o que acontece, vê o que é. E eu sempre digo assim, a maneira mais fácil de tirar uma ideia do papel é tu conversar com as pessoas. É muito legal tu contar a tua ideia para as pessoas, fala abertamente, ninguém vai roubar a tua ideia, tá? Fica tranquilo que ninguém vai roubar a tua ideia, esse é um medo que as pessoas têm. Assim, quanto mais tu falar da tua ideia para as pessoas, melhor para ti, porque tu vai estar aprendendo com o feedback das pessoas, tu vai ouvir as pessoas falando isso. Se tu puder falar com as pessoas que são os teus próprios clientes, né? Tipo, eu vou fazer um projeto para construção civil. Fala com o pessoal que trabalha na sala de construção civil, por exemplo. Vou vender camiseta para pessoal que gosta de Star Wars, por exemplo. Vai lá e fala com as pessoas que gostam dos nerds que gostam de Star Wars. Eu sou um, tá? Posso falar bem tranquilamente. Então, é muito importante a gente conversar com as pessoas, né? Principalmente o nosso público, para entender o que a gente pode oferecer para eles. De material, assim, um material iniciante, é muito importante vocês, por exemplo, conhecerem um pouco mais sobre os métodos ágeis de desenvolvimento de projetos, né? Ele tem o Scrum, que é o mais conhecido, que é um modelo muito fácil. Vocês botarem no YouTube mesmo, ou o Sebrae, eu acredito, deve ter algum material também sobre isso. Eu acho que vai ser mais rico, inclusive. É um modelo de gestão de projetos que começou na área de software, então ele começou de uma maneira bem criativa e inovadora, mas ele pode ser adotado em qualquer tipo de negócio. E qual é a importância desse modelo do Scrum, né? Como a gente fala, os métodos ágeis? Os principais princípios dos métodos ágeis são legais de conhecer, porque ele fala justamente isso, né? De a tolerância ao fracasso, né? De tu valorizar as pessoas, que são coisas que a gente está acostumado, de responder às mudanças, né? E não seguir o plano. São coisas que são muito legais de a gente entender e aplicar no nosso negócio, mas o próprio processo, como ele dá um processo para vocês usarem, vocês vão ver que é um processo de melhoria contínua. Vai ter uma ideação, tu vai ter 2 semanas para executar o teu projeto, depois vai ter um resultado. E tu vai voltar de novo para a ideação, tu vai seguir esse modelo de uma maneira bem constante, de uma maneira bem tranquila. Depois tem o Design Thinking também, que eu acho que é um modelo que as pessoas conhecem, de prototipação, que também é baseado no conceito do fracasso, de tu gerar um protótipo, fracassar, tentar de novo de uma maneira mais inteligente, tu vai seguir nesse mesmo modelo. Depois tem o modelo do Lean Startup, né, que é o modelo da startup enxuta, né? Que também tem um livro que fala sobre o assunto, que o autor do conceito ele desenvolveu, que é muito bacana. Tem o próprio Sprint do Google, né, que é uma adaptação do Lean Startup, que faz todo o processo em uma semana, que também é um livro super conhecido que as pessoas utilizam. Todos esses livros eles vão te dar uma base para tu entender como é que é esse movimento de tolerância ao erro, como é que esses modelos, como é que essas empresas inovadoras estão trabalhando hoje em dia. Então, pessoal, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais nessa linha de como é que as empresas de tecnologia mesmo
estão trabalhando de uma maneira mais avançada nesse processo. A Harvard Business Review, né, que é a HBR, aquela publicação super conhecida, ela tem um artigo chamado Building a Culture of Experimentation, né, criando uma cultura de experimentação. É um artigo de 2020 e ele basicamente pega aquele site, o Booking.com, né, como case para estudar, e eles mostram como é que a Booking está lidando nesse processo de cultura de experimentação, né, como é que eles estão desenvolvendo uma cultura de experimentação dentro da empresa, onde as pessoas têm direito a testar tudo o que elas quiserem dentro do site. As pessoas podem testar tudo, vão fracassar, vai dar tudo errado, às vezes vão quebrar o site, mas não tem problema, vai gerar aprendizado, as pessoas vão aprender com isso. Então, esse artigo ele aborda justamente como é que a Booking criou essa cultura de experimentação, como é que a gente pode induzir, trazer ela para dentro das nossas empresas, mas é um modelo assim, bem mais avançado, tá? Então, se vocês querem ter uma base, vocês começam pelos livros ou pelos conceitos que eu falei para vocês, e às vezes um próprio vídeo no YouTube ajuda vocês já a ter uma noção do que a gente está falando aqui, mas depois, se vocês quiserem dar uma olhada nesse artigo, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E, obviamente, né, venham assistir a gente na FeioCon, me convidem para dar palestras também, vai ser um prazer falar com vocês, mas esse bate-papo vai ser super interessante porque a gente quebrando o paradigma do fracasso, ele vai ser um primeiro momento muito bom para vocês vão ver que a partir do momento que a gente tem essa ruptura, né, de fracasso não é mais um tabu, as pessoas vão poder então começar, né, a pensar um pouco mais de como é que a gente pode explorar isso de uma maneira mais tranquila. Eu queria até aproveitar, puxando o gancho do Flávio, da indicação de livros, que é um livro que, na verdade, eu estou lendo agora, atualmente, que é bem bom, que é muito nessa linha do que o Flávio falou, que é um livro de experimentação rápida, para trabalhar pequenas apostas, que é um pouco do que a gente falou aqui, que o nome é Testando Ideias de Negócio. Tá? É um livro bem bacana, é uma indicação complementando ali, o Flávio falou de livros bem legais, alguns deles eu tenho e li, e aí eu complemento só com esse Testando Ideias de Negócio, que é também um livro que eu considero bem relevante em relação a tudo isso que a gente falou hoje aqui nesse bate-papo. Que maravilha! Eu já anotei aqui todas as dicas, já coloquei os livros e tudo mais na minha lista de leitura, os que ainda não tive a oportunidade de ler. E eu posso dizer que, graças a vocês dois, hoje nós tivemos um episódio de muito sucesso. Então não falamos sobre falhar, sobre falhas, sobre fracasso, mas o nosso episódio foi um sucesso. E eu quero muito agradecer, Flávio e Gustavo, pelo tempo de vocês e por todas essas histórias ótimas. Eu tenho certeza que todos os empreendedores que estão nos ouvindo aprenderam muito com o papo de vocês. E eu só posso agradecer, o Plano de Voo agradece, Flávio e Gustavo. Obrigado, Ale. Obrigado, Gustavo. Eu acho que foi um papo muito bom, né? Enfim, eu adoro falar de fracasso. Se vocês deixassem eu ficar falando mais umas 2 horas aqui, né? Então, vocês podem ver que é um assunto que eu gosto muito. E eu sempre termino com uma frase, que é a frase que eu termino, inclusive, a palestra, que eu acho muito legal, que ela diz o seguinte: o sucesso inspira, mas é o fracasso que ensina. E é justamente isso, né? A gente está muito acostumado a ouvir as histórias de sucesso, são essas histórias que a gente não consegue replicar, que são coisas que a gente acha interessante, são inspiradoras, mas que efetivamente trazem pouca prática para nós, né? Porque tu não vai conseguir replicar a história de sucesso daquela pessoa. Agora, quando a gente tem histórias de fracasso, pessoas contando seus cases de fracasso, a gente aprende muito, porque a gente aprende o que não fazer. E é muito importante a gente aprender o que não fazer para justamente encontrar uns atalhos para chegar no caminho certo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer bater esse papo, tanto contigo, Ale, como com o Flávio, acho que foi muito legal. Eu adorei, e eu tenho certeza aí que quem ouvir vai gostar e vai aprender muito com o que foi conversado aqui nesses 40, 50 minutos aí de bate-papo. Obrigado mais uma vez. Bom, fica o convite aí, Flávio, para uma nova rodada e a gente continuar falando sobre esse tema tão importante e que está tão forte nas discussões aqui no Brasil, nas rodas de empreendedores. Um agradecimento mais do que especial também a vocês que nos ouvem e fazem parte do Plano de Voo. Fiquem ligados nos próximos episódios e nos acompanhem também nas nossas redes sociais. Até a próxima! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.